Você já parou para pensar onde está a maior parte da riqueza do mundo? Não é em bancos, não é em ações, nem mesmo no ouro reluzente que imaginamos. Quase metade de todo o patrimônio global, 46% para ser exato, está nas casas onde vivemos, sonhamos e construímos nossas vidas. Mas como algo tão comum, tão cotidiano, se tornou o pilar secreto que sustenta a economia mundial. E por que isso importa para o seu bolso? Hoje vamos mergulhar nessa história fascinante, desde o sonho americano até a crise que abalou o planeta. E cuidado, há um risco escondido que pode mudar toda essa história. Agora vamos voltar no tempo para os anos 1940. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava em reconstrução e nos Estados Unidos, algo revolucionário estava acontecendo. Imagine milhões de veteranos voltando da guerra, prontos para construir uma nova vida. Mas como comprar uma casa sem dinheiro? Foi aí que entrou o Give Bill, assinado em 1944 pelo presidente Roosevelt. Essa lei mudou tudo, oferecendo hipotecas de baixo custo, sem entrada e com juros quase inexistentes, algo impensável para a classe média da época. De repente, um soldado comum, que nunca sonhou em ter uma casa própria, podia financiar o seu lar. Isso não foi só um benefício social, foi uma transformação econômica. Entre 1940 e 1960, as taxas de posse de imóveis nos Estados Unidos cresceram de 44% para 61,9%. Um salto histórico que redesenhou o país, segundo dados da US Census Bureau. Mas não foi só o crédito que fez a diferença. Outro fenômeno estava em curso, o Baby Boom. Entre 1946 e 1964, mais de 70 milhões de bebês nasceram nos Estados Unidos, criando uma demanda gigantesca por moradias. E onde essas famílias queriam viver? Não nas cidades lotadas, mas em novos subúrbios, com gramados verdes e espaço para o crescimento. A urbanização acelerada, com novas rodovias e bairros planejados, tornou isso possível. Pense em famílias jovens, na faixa dos 30 a 40 anos, comprando suas primeiras casas, muitas delas financiadas pelo Give Bill. Esse movimento não só mudou a paisagem dos Estados Unidos, mas também plantou a semente de uma nova economia baseada na casa própria. E como construir casas tão rápido? Aqui entra o Fordismo, um conceito que veio das fábricas de carros do Henry Ford. Imagine linhas de produção, mas para casas. Bairros como Livingston, em Nova York, foram construídos em massa, com 17 mil casas erguidas entre 1947 e 1951, usando materiais padronizados e custos baixíssimos. Em poucos meses, milhares de famílias se mudavam para casas idênticas, acessíveis e modernas para a época. Esse modelo reduziu o preço das moradias e tornou o sonho da casa própria algo real para milhões de pessoas. Mas havia algo maior por trás disso tudo, uma narrativa cultural. O governo americano, a mídia e até Hollywood venderam a ideia do American Dream, o sonho americano. Ter uma casa própria não era só sobre ter um teto, era sobre conquistar estabilidade, sucesso e um lugar na sociedade. Propagandas mostravam famílias felizes em seus quintais e políticas públicas como os programas da Federal Housing Administration reforçavam essa ideia com mais crédito e incentivos, mas nem tudo era perfeito. Essas políticas muitas vezes excluíram minorias, como negros e latinos, por práticas discriminatórias como o Hedling, que limitava o acesso ao crédito em certos bairros. Ainda assim, a casa própria se tornou o símbolo de uma nova era, um pilar que sustentava não só famílias, mas a economia inteira. Então, como esse pilar evoluiu para se tornar o maior ativo financeiro do mundo? E é isso que nós vamos descobrir agora. Agora que entendemos como as casas se tornaram centrais na economia, vamos para o presente. Hoje, as casas não são só um lugar para morar. Elas são o maior ativo financeiro do planeta. Isso mesmo, em 2022,
o valor total dos imóveis residenciais no mundo chegou a impressionante 287,6 trilhões de dólares, segundo a Savills, representando 75,7% do valor total de todos os imóveis, que atingiu 379,7 trilhões. Para colocar em perspectiva, isso é mais do que o valor de todas as ações e títulos financeiros juntos. Mas por que as casas valem tanto? E como elas impactam a sua vida, mesmo que você não tenha uma? Vamos por partes. Primeiro, as casas são um investimento. Quando você compra uma casa, não está só garantindo um lar, está colocando o seu dinheiro em algo que, na maioria das vezes, valoriza com o tempo. Pense nisso. Em cidades como São Paulo, Londres ou Nova York, os preços imobiliários dispararam nas últimas décadas, impulsionados pela urbanização e pela escassez de terrenos. Essa valorização aumenta o patrimônio das famílias que podem usar esse dinheiro no futuro, seja para a aposentadoria, seja para novos investimentos. Mas o impacto vai além do seu bolso. E é aqui que entra o conceito chamado efeito riqueza. E ele funciona assim: quando o valor da sua casa sobe, você se sente mais rico, mesmo sem vender o imóvel. Esse sentimento te dá confiança para gastar mais, seja em um carro novo, em uma viagem ou até reformar a própria casa. Estudos do Federal Reserve mostram que, para cada dólar a mais no valor de uma casa, os proprietários gastam, em média, de 5 a 8 centavos a mais em bens e serviços. Multiplique isso por milhões de casas no mundo. Esse consumo extra faz a economia girar, desde lojas de eletrodomésticos até restaurantes e academias. Mas as casas não são só sobre consumo, elas também abrem portas para o crédito. Bancos adoram imóveis porque eles são garantias sólidas. Se você tem uma casa, pode usá-la como colateral para empréstimos, como hipotecas para comprar o imóvel, linhas de crédito imobiliário ou até empréstimos para outros fins, como pagar uma faculdade ou abrir um negócio. Nos Estados Unidos, por exemplo, os chamados Home Equity Laws permitem que proprietários peguem dinheiro emprestado contra o valor da casa, com juros baixos. Em 2023, esses empréstimos injetaram bilhões na economia, financiando desde reformas até startups. Parece mágico, não é? Mas tem um detalhe importante. Tudo isso depende da valorização contínua dos imóveis. Agora vamos falar de algo mais humano: a psicologia por trás das casas. Diferente de ações ou criptomoedas, comprar uma casa não é só uma decisão financeira, é uma decisão também emocional. Quem nunca sonhou com uma casa perfeita, com um quintal para os filhos ou um cantinho para relaxar? Esse apego emocional nos faz agir de forma diferente. Por exemplo, você já reparou como é difícil vender uma casa com prejuízo? E isso tem nome: aversão à perda. Estudos mostram que proprietários preferem esperar anos, às vezes décadas, a vender uma casa por menos do que pagaram, mesmo que isso não faça sentido financeiro. E isso nos diferencia do mercado de ações, onde as decisões tendem a ser mais racionais. Outro fator é o status. Possuir uma casa em um bairro nobre com uma vista incrível não é só sobre conforto, é sobre mostrar ao mundo que você chegou lá. Esse desejo por status, segurança e memórias faz o mercado imobiliário único, mas também cria suas vulnerabilidades. O que acontece quando confiamos demais nesse pilar? Quando os preços param de subir e, pior, começam a cair. É aí que a história fica tensa. Tudo começou com uma promessa tentadora, a ideia de que todos poderiam ter uma casa, mesmo sem condições financeiras. Nos anos 2000, bancos nos Estados Unidos começaram a oferecer hipotecas arriscadas, conhecidas como subprime, para pessoas com baixa renda ou histórico de crédito ruim. A lógica era simples: os preços das casas estavam subindo sem parar.
Então, mesmo que o mutuário não pagasse, o banco poderia tomar a casa e vendê-la por um valor maior. Parecia um plano perfeito, mas havia um problema. Esses empréstimos foram empacotados em produtos financeiros complexos, vendidos para investidores no mundo todo. Bancos, fundos de pensão e até governos compraram esses pacotes, achando que eram investimentos seguros. Enquanto os preços imobiliários subiam, todos ganhavam, mas, como qualquer bolha, ela não durava para sempre. Em 2007, os primeiros sinais do problema apareceram. Algumas pessoas começaram a não pagar suas hipotecas, e os preços das casas que pareciam imunes começaram a cair. O que veio depois foi um efeito dominó devastador. Entre 2007 e 2008, os preços das casas nos Estados Unidos caíram entre 9,5% e 18,2%, dependendo da região, segundo a NAR e o índice Case-Shiller. As casas que serviam como garantia para empréstimo passaram a valer menos do que as dívidas. Proprietários entraram em inadimplência, bancos perderam bilhões e investidores que compraram aqueles produtos financeiros viram seus lucros evaporarem. A riqueza total das famílias americanas caiu 9%, conforme relatórios da Reuters. Em 2008, o Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, faliu e a crise se espalhou como fogo. O crédito secou, as empresas fecharam e milhões de pessoas perderam empregos e casas, e o mundo entrou em uma recessão global. Mas o que isso tem a ver com você? Mesmo que você não viva nos Estados Unidos, a crise de 2008 mostrou como o mercado imobiliário está interligado com tudo: bancos, consumo e até empregos. Aqui no Brasil, por exemplo, a crise afetou exportações e desacelerou a economia, com o PIB negativo no quarto trimestre de 2008. Ainda assim, a crise revelou uma verdade incômoda. As casas que parecem tão sólidas são vulneráveis. Quando confiamos demais na valorização imobiliária, qualquer choque pode derrubar o castelo de cartas. E hoje, estamos mais seguros? Alguns dizem que sim, com regulações mais rígidas, mas outros alertam que bolhas imobiliárias podem estar se formando em cidades como Toronto ou Sydney, onde os preços sobem mais rápido que os salários. Em São Paulo, o risco de bolha era baixo em 2024, segundo o índice de bolha imobiliária da UBS, mas a acessibilidade habitacional segue sendo um desafio. A pergunta é: você está preparado para o próximo ciclo? Já parou para pensar no papel da sua casa ou do seu sonho de ter uma nesse jogo econômico? Chegamos ao fim da nossa jornada e espero que você tenha visto as casas com novos olhos. Elas são muito mais do que um lugar para morar. São o pilar secreto que sustenta a economia mundial, conectando riqueza, consumo, crédito e até nossas emoções. Desde o Gibiu, que tornou o sonho da casa própria realidade, até o efeito riqueza, que faz a economia girar, as casas moldam o mundo. Mas, como vimos na crise de 2008, esse pilar também tem rachaduras. A boa notícia: entender isso te dá poder. Seja você alguém que sonha com a casa própria, um investidor pensando em imóveis ou apenas um curioso sobre a economia. Esse conhecimento pode transformar suas decisões financeiras no futuro. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva agora no canal, ative o sino e não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar outros pilares da economia, como energia e tecnologia. E antes de ir, eu quero ouvir você. Qual é o papel da sua casa ou do seu sonho de ter uma na sua vida financeira? Deixe aqui nos comentários e eu vou respondê-los com muito carinho. Vamos juntos construir um futuro mais rico e preparado. E até a próxima.